A gente vai falar hoje de um assunto super importante, a educação no Brasil. E mais especificamente de um desafio gigante que é a evasão escolar. Mas calma, a gente não vai focar só no problema. Vamos conhecer uma iniciativa incrível, o Desafio LED 2026, que está chamando todo mundo para ajudar a encontrar soluções. Vamos entender como funciona essa chamada e o que ela tem a oferecer. E para começar a pensar juntos, já vamos direto ao ponto com uma pergunta-chave. Como fazer para um estudante não abandonar a escola? Essa não é só uma pergunta no ar, não. É o coração de todo o desafio. E a resposta para ela pode ser o começo de uma transformação de verdade. Para transformar uma boa ideia em algo real, a gente precisa de um mapa, né? E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Esse é o ecossistema completo do Desafio LED 2026. Ele conecta tudo: o problema central, que é a evasão, as metodologias que vão ser usadas, os eixos de trabalho, enfim, é o roteiro completo para quem quer fazer a diferença de verdade. Então vamos lá. A primeira coisa a entender é que o Desafio LED não é só mais uma competição. É, na verdade, uma resposta bem urgente a um problema que afeta o futuro de milhões de jovens no Brasil: a evasão escolar. A ideia é justamente essa: trazer uma luz para esse cenário. E o foco aqui é bem específico, saca só. A missão é criar soluções que sejam práticas, de baixo custo e, muito importante, replicáveis. Ou seja, não adianta ter uma ideia genial que custa uma fortuna ou que só funcione em um lugar. A busca é por projetos que funcionem no dia a dia e que possam ser levados para qualquer escola pública do país. Ok, o problema está claro. Mas e aí? Como é que se constrói a solução? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Essa parte explica o plano de ação, o método para pegar uma boa ideia e transformar ela num projeto de alto impacto. A base de tudo isso é uma metodologia chamada Aprendizagem Baseada em Projetos, ou PBL. A ideia é simples e poderosa. Em vez de só ficar na teoria, os participantes colocam a mão na massa. Eles investigam um problema real, super complexo, que é a evasão, e trabalham para desenvolver uma resposta concreta. É basicamente aprender fazendo com um propósito muito claro. E para guiar esse processo todo, o desafio não joga ninguém no escuro. Existe uma trilha preparatória de 45 horas. É um tempo super focado, pensado para ajudar a transformar uma intuição, uma ideia inicial, em um projeto bem estruturado, bem sólido. E essas 45 horas são divididas em 4 etapas bem estratégicas. Começa com 10 horas de diagnóstico, para entender o problema a fundo. Depois, mais 10 horas de ideação, para gerar soluções criativas. Aí vem a parte mais longa, 15 horas para prototipagem, para testar a ideia. E por fim, 10 horas para construir a narrativa do projeto e submeter. É um caminho completo mesmo. Bom, e como todo grande desafio, existem algumas regras, né? Então vamos entender direitinho agora quais são os critérios e os prazos para participar. São os pontos que definem o campo de jogo para todo mundo. Então, quem é que pode entrar nessa? As regras são bem diretas. Tem que morar no Brasil, ter mais de 18 anos e estar com a matrícula ativa em algum curso de pelo menos 100 horas. E um detalhe que chama atenção: a inscrição é individual. Isso é interessante porque dá um senso de autoria e responsabilidade para cada proposta. 2.000. Esse é o número. Mas 2.000 o quê? É o número máximo de caracteres para apresentar a solução. Pensa só, é um desafio dentro do desafio, né? A ideia precisa ser tão clara, tão forte, que caiba nesse espaço. Cada palavra vai contar. E o cronograma é pura adrenalina. Tudo acontece num único mês, em fevereiro de 2026. A primeira semana é para mobilizar a galera. As 2 semanas seguintes são para botar a mão na massa, prototipar e validar as ideias. A última semana é só para refinar tudo. E o prazo final é dia 1º de março. É uma verdadeira corrida pela inovação. E claro, né, todo esse trabalho, toda essa dedicação merece uma recompensa à altura. Então vamos ver agora os prêmios e as oportunidades para os finalistas que, olha, vão muito além só do dinheiro. Inclui reconhecimento e um destaque nacional. R$ 85.000. Esse é o valor do prêmio para os 2 primeiros colocados. É uma quantia que pode, de verdade, tirar uma ideia do papel e transformar ela num projeto piloto real com impacto imediato. Para ficar bem claro como a premiação funciona, tá aqui. São R$ 85.000, tanto para o primeiro quanto para o segundo lugar, e R$ 60.000 para o terceiro. É um reconhecimento financeiro bem significativo para as melhores soluções, com certeza.
Mas olha, uma grande ideia não vive só de dinheiro, né? O que vem junto com o prêmio aqui é talvez até mais valioso. Os projetos ganham visibilidade nacional na TV Globo e no G1. Os finalistas ganham uma viagem com tudo pago para o Festival LED no Rio. E, o que pode ser o mais legal de tudo, entram para a comunidade LED, garantindo mentoria e conexões que podem durar a vida toda. Isso nos leva a um ponto super importante. O valor de participar de uma iniciativa como essa vai muito além de ganhar ou não. É sobre o impacto duradouro que isso gera, tanto para a sociedade quanto para quem se envolve no processo. Dá uma olhada nessa comparação, é uma via de mão dupla perfeita. De um lado, você tem a chance de criar um impacto social de verdade, com uma solução que pode ser usada no país todo. Do outro lado, é uma oportunidade de construir uma força acadêmica, porque o processo todo é uma aplicação prática da famosa competência V da redação do Enem. É unir propósito com desenvolvimento pessoal. No fim das contas, o convite que fica é este. É uma frase poderosa que resume todo o espírito do desafio. É uma chamada para sair da plateia e subir no palco. Para parar de só observar os problemas e começar a construir as soluções. E assim a gente fecha o ciclo voltando para a reflexão lá do início, mas agora de um jeito novo. Depois de conhecer todo esse caminho, as ferramentas e as oportunidades, a pergunta que fica no ar é: que ideia vai ser trazida à luz para iluminar a educação no Brasil? O futuro está esperando por ela.